Olá, tudo bem? Olha, novamente estamos aqui para nós dividirmos uma palavra de Deus. Quero trazer essa palavra do coração de Deus para o teu, como Ele mesmo se achegou a mim através dela. Olha o que diz lá no livro de Êxodo. O livro de Êxodo, no capítulo 1 em diante. Nós vamos fazer a leitura e logo em seguida eu vou te explicando. Diz assim, em Êxodo 1. Esses, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com a sua casa. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Aser. Todas as almas, pois, que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Eu quero que você observe que aqui no versículo 5 e 6, desceram várias almas ao Egito, junto com o pai. Foi a família inteira, junto com suas próprias famílias. Mas aqui diz no versículo 6, sendo, pois, José falecido e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Então eu quero deixar você bem ciente que a palavra de Deus, ela não é apagada, esquecida, ela não fica no vazio. Nós temos uma promessa em Atos 16, 31, a qual essa palavra ela nos deixa ciente. Se crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, a partir do momento que você creu no Senhor Jesus, e o Senhor Jesus é a palavra, você creu na palavra que você ouviu, você crê na palavra que você está ali lendo, atentando através de uma pregação, se você crê nela, a própria palavra diz em Atos 16, 31, será salvo tu e a tua casa. Deus ele não vai fazer uma promessa e deixar de cumpri-la. Então, mesmo que você não exista mais na face da terra, mesmo que você não exista mais, seus dias findem, você seja levado ao Hades, a promessa já foi feita a você. E essa promessa feita a você, Deus, com o seu poder, não vai deixar você chegar lá em cima a fazer uma cobrança a Ele de maneira nenhuma. Ele é fiel. Ele é fiel em tudo, em todas as coisas que Ele faz. Então pode ter certeza que a partir do momento que você recebeu a palavra e crê de todo o teu coração, pode ficar tranquilo que Deus também, além de trabalhar no teu coração, vai trabalhar no da tua família. Como foi aqui, a própria palavra diz, sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração que tinha descido ao Egito, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu dele. Então pode ter certeza que a sua casa também vai chegar aos pés de Cristo. A tua casa também vai se entregar a Ele. Deus vai fazer um trabalho grandioso como fez na sua própria vida, até alcançar o último, até o fim de todas as gerações. Ele vai fazer, Ele vai trabalhar. Todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar. Então começa conosco e vai adiante os nossos filhos, netos, bisnetos e por aí fora. É maravilhoso isso, nós temos essa certeza. Tem essa certeza. Como os homens do passado, como aquele povo do passado tiveram crendo que o Senhor ele faria essa grande obra, que o próprio Deus faria essa grande obra. Diz mais. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multipliquem, e aconteça que vindo guerra, e ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e suba da terra. Aqui, esse novo rei, ele não conhecia a José, a sua família, a geração daqueles que serviam a Deus.
E às vezes muitas situações acontecem, o diabo ele tenta de todas as maneiras se levantar contra nós, em situações adversas e até novas, para que nós não venhamos a ficar firmados na presença do Senhor. Eu quero que você creia na palavra que está lá em Eclesiastes 10:4. A própria palavra diz: se o espírito do governador se levantar contra ti, não saia do seu lugar, porque o acordo é um grande remédio. E você já fez um acordo com Deus. Você já fez um acordo que ele seria contigo e você com ele. Deus ele é fiel em cumprir com a palavra dele. Agora nós temos que cumprir com a nossa. Então, se alguma adversidade, alguma situação contrária acontecer, você não pode sair da presença de Deus por causa desses acontecimentos. Às vezes nós ouvimos quantas pessoas, infelizmente, quando acontece um problema, ela se afastar da presença de Deus. Mas estou procurando, estou buscando, não está dando certo. Não, existe um tempo para todas as coisas. Nós precisamos buscar, nós precisamos crer, nós precisamos persistir. Você creia, se o espírito do governador, qualquer tipo de rei contrário, adversidade contrária se levantar, persevere, porque foi um acordo que você fez com Deus. E ele fala que a alma dele não tem prazer em quem retrocede. Você tem que, a cada instante, agradar a Deus, dar prazer a Deus, porque ele fala que quem se agrada dele, ele se agrada e realiza os sonhos dessa pessoa. Então persista, persevere independente da situação contrária. Deus vai entrar com providência. Ele vai te trazer salvação. Salvação é o quê? É saídas. Diz então assim a palavra de Deus. Versículo 10. Eia, subamos, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, aconteça que vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para que os afligissem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros de Pitom e Ramassés. Então ali colocaram tributos. Olha só que cobrança terrível, né? E às vezes você se encontra em situação de dívida, por causa que aumentou o preço dos produtos, as compras você não consegue fazer mais da mesma maneira, gastar, né, comprar as mesmas coisas com o mesmo dinheiro, fica faltando alguma coisa, você se excede, compra aquilo e falta para outra coisa. Às vezes vem a dívida, vem os apertos, infelizmente as cobranças, os problemas, situações ruins. Esses são os tributos que o diabo ele tenta colocar, infelizmente, sobre a nossa vida, o peso financeiro, às vezes, o aperto, as brigas dentro do lar. Você não pode retroceder em momento algum. Os tributos e as cargas são colocadas através do próprio Satanás. Ele tenta, vamos dizer, fazer com que você perca o meado, né? Perca a direção do que você está fazendo. Então você tem que parar. Você tem que começar a ser sábio nas suas ações, nas suas decisões. Você tem que começar a entender que mediante a dificuldade você tem que parar, recalcular novamente, redirecionar a sua vida novamente para que tudo flua. Não é empurrando com a barriga. Se está apertado, tira alguma coisa no momento, durante aqueles meses. Eu sempre falo para as pessoas que eu vou instruindo, aconselhando, que mediante uma situação financeira apertada, uma viagem, qualquer situação fora do normal, estabelece, né, a sua vida sem fazer dívida durante 2 ou 3 meses. Aí você consegue pagar aquela situação adversa, surpresa que surgiu, né, o conserto de um carro. A gente vê na virada de ano muitas pessoas com IPVA, IPTU, não é verdade? Vê materiais de criança, a conta que, né, ficou para ser paga do Natal. E com esse aperto, o dinheiro fica um pouco escasso, fica apertado mesmo. Janeiro, fevereiro e março são meses que as pessoas ainda estão pagando, infelizmente, as dívidas que o Papai Noel causou em suas vidas em dezembro. Então, nesse período de janeiro, fevereiro e março, tem que haver o quê? Uma sabedoria sendo usada na sua vida financeira, na sua vida profissional, nos seus gastos, mediante as suas dívidas, você raciocinar o que é necessário primeiro, o que deve ser pago, o que não deve, dá para segurar, não dá. Tem que se usar de sabedoria, principalmente nesses 3 primeiros meses.
com esses tributos e essas cargas a mais que vem com IPTU, IPVA, escola de criança, gastos de dezembro. Use de sabedoria. Isso vai fazer com que você não tenha dificuldade nenhuma. Tanto nesses 3 primeiros meses você possa saldar todos os dividendos, como também você venha a juntar, a guardar dinheiro nos meses seguintes. Diz assim, então: e os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, então olha as dívidas, cuidado, né? Para os afligir com suas cargas, problemas que podem, né, surgir a partir disso. E edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Tiveram que trabalhar muito, mas muito mesmo, né? Mas quanto mais os afligiram, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E eu falo isso para você: quem tem que se enfadar, se encher de você, é o próprio Satanás. E não ter mais como revidar, vir contra a tua vida. Você tem que perseverar de tal maneira que o inimigo não tenha mais como. Ele desanime, ele desista de estar te atrapalhando. Não você de viver, conquistar, tomar posse, comprar, se apoderar daquilo que é teu, sabe, receber as tuas promessas, vê-las cumpridas na tua vida. Você tem que perseverar de tal maneira que esses problemas não venham a te enfraquecer, fazer você retroceder dos objetivos que você tem de vida. Insista, você é servo de um Deus Altíssimo. Você é servo do Deus Altíssimo. Esse Deus é poderoso. Eu quero que você faça orações. Senhor, arranca do meu caminho, tira do meu caminho todo obstáculo que me impede em ser feliz, em alcançar os meus objetivos. Senhor, as pessoas também, se elas não estão compreendendo, faça com que elas vivam a vida delas e eu possa viver a minha, sem atrapalho, sem tropeço no meu caminho. Senhor, se houver alguma opinião negativa, alguma palavra contrária, Senhor, anula ela, seja da minha parte ou de outras pessoas, para que nada me atrapalhe a alcançar aquilo que da tua parte eu tenha que viver. Você não atrapalha, não atribula fazendo uma oração dessa. Você vence. Você vence. Aqui está dizendo que quanto mais os afligiam, então, independente dos problemas, você tem que entender, você tem que saber que isso para o crente eu não digo ao cristão, crente todo mundo é, porque todo mundo crê em alguma coisa de alguma maneira. Então, crente são todos os seres humanos da face da terra, eles creem em alguma coisa. Eu estou falando aos cristãos, aos seguidores de Cristo, aqueles que acreditam no seu Deus, no seu Senhor, no poderio, na soberania do Deus a quem serve. Se vir aflição, persevere, persista. Você tem que fazer com que esse probleminha aí se transforme num grande desafio para a tua vida. E sendo um grande desafio, você corra para o alvo, para o prêmio que você tem que alcançar, que é a solução de todos eles. Deus, ele vai te fortalecer nesse pleito. Ele vai ser contigo. Vai ser contigo nesta guerra. Ele fica do lado de quem guerreia, de quem persevera, de quem busca, de quem não retrocede. Deus, ele gosta de pessoas valentes. Ele vai passar a gostar de você sobrenaturalmente. É assim, ele quer que você esteja ao lado dele. Para ele não existe impedimento algum. Deus, ele está num patamar tão alto que os nossos problemas é muito pequenininho, ele destrói. Ele destrói para que você continue a marchar e a conquistar aquilo que da parte dele você tem por direito. Torna esse problema um desafio e persevere na conquista, em derrubar essa muralha. Ore a Deus, Senhor, tira da minha frente esse obstáculo, me ajuda a resolver esse problema. Deus, ele gosta de ser pai. Ele gosta de ser pai, todo pai gosta de cuidar do filho. Tem pai que gosta de pagar as dívidas do filho, não é assim? Tem pai que quer se misturar ali e buscar resolver junto com o filho uma solução. O nosso Deus, então, ele quer te livrar, te salvar, te curar, te abençoar, suprir todas as suas necessidades, unir a tua família. Deus é Deus. Deus é Deus. E ele quer ser com você. Faça dessa dificuldade um desafio. E coloque diante de Deus como Neemias colocou as cartas de Sanbalat e Tobias. Insista e persevere, porque nada, coisa alguma pode prevalecer diante daquele que é servo do Deus Altíssimo. O Senhor é contigo. Lembra? Diga ao povo, diga ao povo que marche. Por que você está parado? Continua. Sobe. Em momentos que nós vamos buscando
a colocar por terra esses desafios, você vai adquirindo músculos espirituais. Você vai aprendendo a orar mais. Você vai ter mais intimidade com Deus, porque você vai buscar mais. E é isso que Deus quer, a intimidade sua com Ele. Tenha isso não como problema. Se tiver problema, isso vai cair por terra. Isso não vai subsistir diante da tua vida. Mas é necessário você dar a mão para o teu Deus e marchar. Não parar mediante essas dificuldades. Pode deixar, tudo isso passa. Passa. Quantas dores de cabeça você já teve? Quantas dores de barriga você já teve? Quantas dificuldades a ponto de não ter um centavo para pagar uma condução? Você já passou? Passou. E isso vai passar. Todo mal, tudo que não provém de Deus, se você serve a Ele, Ele destrói. Ele coloca por terra porque Ele quer você marchando, continuando a alcançar as tuas promessas. Acredita, creia nisso. Ore sobre essa palavra. Diga ao povo que marche. Não para, tá bom? 3 meses passa rápido. Janeiro, fevereiro, março, muitas pessoas se embolam. Mas é rápido. Persevera. Abril, maio, junho, há renovo. Vai haver um grande renovo. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.